8 em ponto de hoje no ar e recentemente a gente falou aqui no programa sobre mudanças na legislação de imigração nos Estados Unidos que ficaram mais rígidas, não é? No Brasil, uma nova lei também modificou o que existia antes em termos de imigração, que era uma herança da ditadura militar, chamado Estatuto do Estrangeiro, não é? A diferença é que aqui a nova regra ampliou os direitos dos imigrantes. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o Carlos Zoega Coelho, que é vice-presidente da Comissão de Direitos e Relações Internacionais da OAB de Santa Catarina, nosso convidado de hoje aqui no 8 em ponto. Doutor Carlos, bom dia, seja bem-vindo. Obrigado. Primeiramente, doutor, a nova lei, como eu acabei de falar, mudou o Estatuto do Estrangeiro, revogou, não é? Essa lei que vinha da ditadura militar. A principal mudança é o entendimento do que vem a ser a imigração, a importância da imigração? Olha, Rodrigo, houve uma mudança radical de paradigma. O Estatuto do Estrangeiro é uma lei feita durante a ditadura, né, do ano de 1980. E a ideia central do Estatuto era que estrangeiro é um problema de segurança nacional. A nova lei trata o estrangeiro sob o ponto de vista dos direitos humanos. Isso faz uma diferença enorme, uma diferença fundamental. E é uma lei que vem sendo trabalhada já há muito tempo. Vem sendo discutida e agora posta em prática, ela vem proporcionar que o Brasil se afine com diversos tratados internacionais, dos quais ele já é signatário, e com os mandamentos da nossa própria Constituição. Então, é importante que as pessoas tenham claro que estrangeiro não é um inimigo. O Brasil é um país que deve muito aos imigrantes, todos nós, nos nossos sobrenomes, se olharmos para trás, nossos avós, bisavós, vieram ou de algum lugar da Europa, ou tem muito imigração também japonesa, e eles colaboraram bastante com o Brasil. Então é importante que a gente trate de uma forma moderna e de uma forma adequada essa questão da imigração. Basicamente, o que a lei faz é garantir para os imigrantes os mesmos direitos civis que hoje são conferidos aos cidadãos nascidos aqui no país? Sim, os imigrantes que passarem a ser residentes no Brasil está no artigo 5º da Constituição. Tem uma série de garantias que é dada aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Bom, e de quebra, doutor, um dos avanços importantes é que a lei ajuda a combater racismo, xenofobia, segregação, práticas que aconteciam com os imigrantes? Os artigos 3º e 4º da nova lei são os que eu acho assim, mais bonitos. Porque nesses dois artigos, ali estão os compromissos assumidos pelo Brasil. Ali é uma declaração de propósitos. O artigo 3º trata dos princípios da política brasileira de imigração e o artigo 4º traz as garantias. Se você for olhar ali, tem compromissos expressos de repúdio à xenofobia, repúdio ao racismo, repúdio a qualquer discriminação sobre... Ninguém vai poder ser barrado, ninguém vai ser impedido de entrar no Brasil por questões de raça, religião, convicção política. No momento que a gente vê o mundo, Estados Unidos se fechando dessa forma para a imigração, Europa também, eu acho que o Brasil dá um bom exemplo ao mundo, assumindo esses compromissos e assumindo esses princípios. Agora, é importante também ter os pés no chão e saber que a lei é uma ferramenta, ela tem que ser uma boa ferramenta, mas a forma de usar essa ferramenta que é o ponto crítico e todos nós brasileiros temos que estar sempre muito vigilantes para a maneira como isso vai ser manipulado. Doutor, uma questão que vem suscitando polêmica, inclusive foi debatida ao longo da discussão da proposta que gerou a legislação que foi aprovada recentemente, diz respeito ao mercado de trabalho, não é? Havia um dispositivo na lei que garantiria a proteção do mercado nacional de trabalho aqui no Brasil. Esse dispositivo foi retirado. Isso deixa a situação um pouco preocupante no momento de desemprego que a gente tem aqui no país? Olha, você se refere ao inciso 23, que havia no projeto, que veio da Câmara para o Senado. O inciso 23 é o artigo 3º. O que falava? Um dos princípios da política de imigração brasileira
era a proteção ao mercado de trabalho nacional. Quando você tira isso, eu fico meio apreensivo. Não significa que será uma tragédia. Você vai para a internet, tem gente falando, estão escancarando as portas do Brasil, nós estamos com 14 milhões de desempregados, agora nós vamos receber uma avalanche de estrangeiros aqui que vão precisar de emprego. Primeiro ponto, tem que entender que a lei não é feita para esse momento. A lei é feita para hoje e para o futuro. A lei é feita para durar. Esse momento que nós estamos passando agora é de uma crise política e econômica sem precedentes. Nós temos 14 milhões de desempregados. É para ficar preocupado, mas não é para falar está tudo errado, essa lei não serve, a lei é péssima. Vai depender de como isso for tratado. Isso me dá a oportunidade de dar mais um esclarecimentozinho rápido. A gente ainda não tem toda a visibilidade dos dispositivos da lei. A lei sofreu 30 vetos, 31 mais exatamente. Foram 31 dispositivos da lei que foram vetados pelo presidente. O que vai acontecer agora? Esses vetos vão ser examinados pelo Poder Legislativo. Nós não sabemos ainda quais serão mantidos, quais serão derrubados. Então, tem 31 pontos na lei que a gente ainda tem pontos de interrogação ali, não sabemos como é que vai ficar. Somado a isso, ainda tem, se você pegar o texto da lei, ela remete ao regulamento em 36 passagens da lei. Então você tem artigos, parágrafos que dizem assim, tal coisa será assim, assim, na forma do regulamento, conforme o regulamento vier a dispor. Tem que ter uma lei regulamentando. Não é um decreto do presidente da República. Então, ele é de hierarquia inferior à lei. Tem a lei, abaixo da lei tem o decreto, que vai dar o detalhamento. Ele não pode contrariar a lei, mas nos limites dados pela lei, o decreto diz como é que a coisa vai funcionar. Em termos práticos, eu estou muito ansioso para ver o decreto regulamentar, que tem aí 180 dias para ser editado, porque a lei foi publicada agora em maio, mas ela entra em vigor dia 22 de novembro. Até lá, o decreto regulamentar tem que ser dado a público. E ainda a gente vai ter uma visibilidade um pouquinho melhor. Nós vamos acompanhar com certeza. Dr. Carlos Zuega Coelho, da Comissão de Direitos e Relações Internacionais da OAB Santa Catarina, muito obrigado pela participação e pelos esclarecimentos aqui no 8 em Ponto. Obrigado. A gente é que agradece, estamos à disposição. Esse foi o 8 em Ponto de hoje, falando sobre imigração. O Brasil realmente dá um bom exemplo para o mundo, com uma legislação mais moderna, mais avançada, mais tolerante, com certeza, para os imigrantes, que são um dos elementos que forjaram a sociedade brasileira.